Se eu soubesse o que iria encontrar, talvez não tivesse feito este vídeo. O lado obscuro da internet na Tailândia é muito mais perturbador do que eu imaginava. Mas não vou parar por aqui. Já estou dentro e você também vai entrar comigo. Em 18 de maio de 2012, Cho Hong-hung, um taiwanês de 28 anos, foi preso no coração do bairro chinês de Bangkok quando a polícia encontrou algo aberrante com ele. Em sua mala havia 6 fetos assados, pintados de dourado e cobertos com folhas de ouro. Esse sujeito havia adquirido esses corpos através da Dark Web na Tailândia. O vendedor foi outro taiwanês, a quem Cho pagou cerca de $6.600 pelos corpos. A ideia de Cho era lucrar com eles, comprando-os barato e depois vendendo-os mais caros em plataformas online especializadas nesses mercados obscuros. Mas por que estavam assados e pintados de dourado? Tudo estava relacionado a uma superstição chamada Human Tongue, ou Menino Dourado, um fetiche esotérico que, segundo a crença de algumas pessoas no Sudeste Asiático, são amuletos que contêm o espírito de uma criança. Mas não de qualquer criança, e sim de uma que já morreu. De acordo com essa crença, eles trazem boa sorte e protegem aqueles que os alimentam e cuidam. Embora pareça estranho, esses amuletos são figuras que têm um mercado negro bastante ativo, especialmente na internet, e não só na Tailândia, mas também em países vizinhos. Na verdade, a Dark Web facilitou o crescimento de todo um comércio ilegal de corpos e rituais obscuros para que pessoas extremamente supersticiosas e sem moral comprem coisas como essa. O pior de tudo é que não estamos falando de um caso isolado. Isso já aconteceu mais de uma vez. Na verdade, em 2010, as autoridades tailandesas fizeram outra descoberta assustadora em Bangkok. Dentro de um mosteiro budista, encontraram quase 2.000 sotheb, que vinham de clínicas ilegais de aborto, tudo armazenado e pronto para ser vendido online. E claro, esses corpos também eram usados para rituais obscuros, entre outras coisas que prefiro não te explicar. A internet, mais uma vez, tornou-se a plataforma que permitia que essas trocas macabras acontecessem com uma facilidade impressionante. O mais perturbador é que na Tailândia, meninos e meninas não são afetados apenas por esse tipo de mercado. Também existe um mercado bilionário de CP que é quase imparável. Embora tenha havido um caso em particular sobre o qual quero te contar. Assinaturas para conteúdo de CP. Em 2017, durante uma inspeção de rotina realizada pela Unidade de Crimes contra Menores do Departamento de Investigações Especiais da Tailândia na Dark Web, eles se depararam com uma série de imagens e vídeos bastante grotescos de CP, que vinham de um portal pago com quase 63 mil assinantes e milhões de visitas mensais criado na Tailândia. Ou seja, esse site era como uma Netflix para psicopatas que com uma assinatura mensal podiam consumir todo tipo de conteúdo de CP. Nessa página era possível ver 11 crianças, todas com menos de 13 anos, incluindo bebês de poucos meses de vida, sendo abusadas por um homem estranho. Durante anos, enquanto as autoridades tailandesas investigavam, esse site funcionou como uma fábrica da barbárie, publicando um novo conteúdo a cada semana. O protagonista do site era tão meticuloso quanto doente. Ele ocultava os rostos das crianças, eliminava pistas de áudio e apagava qualquer vestígio visual que pudesse denunciar os envolvidos. Tudo era friamente calculado para que ninguém pudesse identificar as vítimas nem os agressores. Obviamente, isso não impediu os agentes. Para rastrear os menores e deter essa barbaridade, começaram a estudar cada detalhe da aparência física do agressor. Cicatrizes, pintas, o formato das orelhas, a cor do cabelo e qualquer característica, por menor que fosse. Além disso, pediram ajuda à comunidade internacional. Foi uma caçada global contra o tempo, usando até o menor indício para reconstruir quem eram e onde poderiam estar. O Departamento de Investigações Especiais da Tailândia se aliou ao escritório da Interpol em Bangkok e investigadores de todo o mundo uniram forças para identificar os 11 menores e encontrar os administradores depravados do site.
Dos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Interna conseguiu rastrear um endereço IP, algo fundamental para encontrá-los, e foi aí que começaram a puxar esse fio. Ao mesmo tempo, a Europol, a Bulgária, a Nova Zelândia e outros países também apoiaram as autoridades tailandesas. Para encontrar esses depravados, eles ajudaram a derrubar o site e a organizar e armazenar todos os dados possíveis dos abusadores para depois distribuí-los aos países aliados. Já estavam cada vez mais perto, não só dos responsáveis pelo site, mas também de qualquer um que tivesse tido algum tipo de interação com ele. Até mesmo quem o visitou apenas uma vez estava sendo rastreado. Um dos endereços IP que encontraram os levou até Adelaide, uma cidade na Austrália. Isso fez com que a Polícia Federal Australiana também se juntasse à operação. Neste ponto já eram vários países colaborando para encontrar os responsáveis. E vou te dizer uma coisa, quando um país realmente quer capturar um criminoso, ele consegue. As primeiras vítimas foram identificadas em novembro de 2017, o que permitiu que, em janeiro de 2018, várias pessoas fossem presas na Tailândia e na Austrália. O mentor e principal administrador do site se chamava Mautri Salangam e foi localizado na Tailândia. Esse cara não só administrava o portal, como também era quem aparecia abusando de 11 crianças nos vídeos, incluindo seu próprio sobrinho. Esse sujeito tinha um método para atrair suas vítimas. Ele oferecia comida, acesso à internet, brinquedos e uma televisão gigante para assistir partidas de futebol. Assim ele ganhava a confiança delas e depois as levava para sua casa para fazer o pior. E obviamente esse doente não agia sozinho, ele tinha uma espécie de sócio que o ajudava da Austrália, Ruesha Tokiputsa, que também foi capturado durante a investigação. Quando a polícia examinou seu computador e telefone, encontrou milhares de imagens de menores tiradas na Tailândia e na Austrália. Na maioria delas era possível ver esse homem como o principal agressor. A vítima mais jovem identificada no julgamento desse homem na Austrália tinha apenas 15 meses de idade. Ou seja, Ruesha Tokiputsa fazia exatamente o mesmo que Salangam, mas na Austrália. A parte boa é que no final a justiça foi feita. Em junho de 2018, os tribunais tailandeses condenaram Mautri Salangam, o cérebro por trás de todo esse pesadelo, a 146 anos de prisão. Esse cara recebeu a sentença mais longa que você pode imaginar e, embora tenham sido duros com ele, sabemos que isso nunca apagará o dano que causou. Mas mesmo assim, a história não terminou aí. Acontece que um professor de pré-escola que tinha ligações com Tokipusha também foi preso. Esse sujeito pegou 36 anos de prisão pelos mesmos crimes de Salangam. E para completar, em 17 de maio de 2019, Ruesha Tokiputsa, o outro monstro dessa história, foi condenado na Austrália. Ele recebeu 40 anos e 3 meses de prisão, tornando-se a sentença mais longa já imposta a um abusador de menores na Austrália. Na minha opinião, é pouco pelo que ele fez. O juiz, após proferir a sentença, literalmente disse: os crimes cometidos por este homem o tornam o pior pesadelo das crianças e o maior terror dos pais. Graças a essa operação, foi possível resgatar 50 crianças e prender 9 pessoas envolvidas nessa rede internacional de CP. Algo positivo que podemos tirar desse caso é que ele foi um ponto de partida para uma série de investigações que se espalharam pelo mundo todo, nas quais muitas outras pessoas envolvidas na distribuição de conteúdo CP foram presas na Tailândia, Austrália e Estados Unidos. E a verdade é que as crianças não são as únicas afetadas. Ditados pelo lado obscuro da internet na Tailândia, homens e mulheres adultos também são vítimas de coisas bastante perturbadoras, como os campos de escravidão cibernética. Algo que veio à tona graças ao testemunho de um jovem do Sri Lanka de 24 anos chamado Ravi. E te aviso uma coisa, se você é sensível, talvez este seja o momento de pausar o vídeo, porque o que vem a seguir não é fácil de digerir. Tiraram minha roupa, me obrigaram a sentar no chão, me deixaram sentado em uma cadeira e aplicaram choques elétricos na minha perna.
Pensei que era o fim da minha vida. Mas como Ravi chegou a esse ponto? Ele havia viajado para a Tailândia após aceitar uma oferta de trabalho em uma suposta empresa de tecnologia com sede em Bangkok. No entanto, ao chegar lá, percebeu que nada era como haviam prometido. No início, ele foi recebido pela empresa e hospedado em um hotel junto com outras pessoas que aparentemente também haviam sido contratadas. Nesse mesmo dia, todo o grupo foi entregue a 2 homens armados e foi exatamente aí que começou seu pesadelo. Esses homens os levaram para perto da fronteira com Myanmar, atravessando o rio Moei, para chegar ao inferno onde ficaram por meses. Estávamos apavorados, cerca de 40 homens e mulheres jovens, incluindo tailandeses, pessoas do Paquistão, Índia, Bangladesh e países africanos estavam presos comigo nesse acampamento que parecia um campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Muros altos com arame farpado e entradas vigiadas por homens armados impediam que qualquer um dos sequestrados pudesse escapar. Imagino que você está pensando, ok, isso é horrível, mas o que isso tem a ver com o lado obscuro da internet tailandesa? Bem, essa é a razão do sequestro. Todas essas pessoas eram obrigadas a trabalhar cerca de 22 horas por dia, realizando golpes amorosos pela internet, com apenas um dia de folga por mês. Isso eu realmente não entendi. O que você ganha dando um dia de folga por mês para um grupo de pessoas sequestradas? Mas enfim, as máfias agem de maneiras que eu não entendo. Passei 16 dias em uma cela por não querer obedecê-los. Só me davam água misturada com bitucas e cinzas de cigarro para beber. Me batiam, me davam choques elétricos e me obrigavam a assistir enquanto torturavam outros sequestrados que não obedeciam. No 5º ou 6º dia, trouxeram 2 garotas para uma cela próxima e elas foram abusadas por 17 homens na minha frente. Acho que isso me traumatizou mais do que qualquer dano físico que poderiam ter me causado. A ideia era que, usando identidades e perfis falsos, os sequestrados se passassem por mulheres para enganar homens solitários dos Estados Unidos e da Europa, países onde o poder aquisitivo é bastante alto. O modus operandi era o seguinte: se encontrassem um bom alvo, Ravi e os outros sequestrados tinham que estabelecer um relacionamento romântico com eles, flertar, ser simpáticos, ter conversas eróticas e enviar fotos explícitas, as quais eram das garotas sequestradas no acampamento a quem tiravam as fotos à força. Depois de conquistá-los, tinham que persuadi-los a investir grandes somas de dinheiro em plataformas comerciais falsas que prometiam um retorno rápido. Eram literalmente campos de escravidão cibernética. Se uma vítima investisse $100.000, devolvíamos 50 mil, dizendo que esse era o seu lucro. Isso lhes dava a impressão de que agora tinham 150 mil, mas na verdade só recuperavam metade do investimento inicial, deixando a outra metade para as máfias tailandesas. Segundo o FBI, havia mais de 17 mil denúncias desse tipo de golpe nos Estados Unidos, somando um valor aproximado de $652 milhões roubados apenas de vítimas norte-americanas. A única forma que os sequestrados tinham de salvar suas vidas era pagando para poder sair. Pelo menos eles tinham uma opção à qual se agarrar para conquistar a liberdade, e foi isso que fez Neil Vijay um jovem indiano de 21 anos. Embora o caso desse rapaz seja um pouco mais cruel, pois foi graças a um amigo de infância de sua mãe que ele caiu nessa situação. O amigo de sua mãe havia prometido a ele um emprego como operador de telemarketing em Bangkok, cobrando-lhe cerca de $1.800 como comissão para conseguir o emprego, trabalho que obviamente não existia. Havia várias empresas dirigidas por pessoas de língua chinesa. Todos eram golpistas e nos venderam para essas máfias como se fôssemos um objeto. Quando chegamos ao campo de concentração, perdi totalmente a esperança sobre minha vida. Se minha mãe não tivesse pago, teriam me torturado como aos outros e provavelmente eu já estaria morto. A família de Neil pagou cerca de $7.000 para que o libertassem e foram as autoridades tailandesas que o ajudaram a voltar para a Índia e se reunir com sua família.
Mas, por outro lado, Ravi continuava sequestrado e depois de um mês foi vendido para outra máfia porque a empresa para a qual ele trabalhava principalmente como escravo havia falido. O pior é que não seria a última vez. Durante os 6 meses em que esteve sequestrado, ele trabalhou para 3 pandas diferentes. Ao chegar ao seu último chefe, Ravi apenas pediu que o deixassem voltar para o Sri Lanka com sua família, mas obviamente não o deixaram. Com o tempo e em um ato de desespero, Ravi brigou com um de seus chefes, o que resultou em mais 16 dias de tortura. No 16º dia, o chefe principal da máfia foi vê-lo e lhe ofereceu uma última chance antes de matá-lo. O que acontecia era que Ravi era bastante valioso por seu conhecimento em software e sua capacidade em informática. Eu não tive escolha. Naquele momento, metade do meu corpo estava totalmente paralisada por causa das torturas. Durante mais 4 meses, Ravi ficou responsável por gerenciar contas do Facebook, VPNs, aplicativos de inteligência artificial e câmeras de vídeo 3D que eles usavam para os golpes. Depois de tanta insistência para que o libertassem, o chefe da máfia concordou, mas apenas com a condição de que ele pagasse um resgate de $2.650 americanos, dinheiro que conseguiu graças ao fato de terem permitido que se comunicasse com sua família, que precisou pedir um empréstimo e colocar a casa como garantia. E sim, por mais incrível que pareça, Ravi foi libertado depois de passar quase 6 meses no inferno. Atualmente trabalho dia e noite em uma oficina para poder pagar a dívida que o resgate me deixou. E o pior é que Ravi é apenas um caso entre os milhares que existem nesses campos de escravidão cibernética. Além disso, o mais assustador de tudo isso é que por trás das telas, do Wi-Fi e das plataformas que usamos todos os dias, existe um submundo onde a vida humana vale menos do que uma assinatura, onde crianças são vistas como mercadoria, onde corpos são vendidos para rituais e onde a fraude, o abuso e o sofrimento estão a apenas um clique de distância, tudo por dinheiro. A Tailândia não é o único país com esse tipo de escuridão digital, mas certamente é um dos que mais acumulou casos extremos nos últimos anos. E o pior é que muitas vezes tudo isso acontece sem que o resto do mundo fique sabendo ou sem que queiram saber. A internet dos países do Sudeste Asiático é realmente obscura. Além da Tailândia, as Filipinas também têm casos bastante graves. Então, se você quiser conhecê-los, te convido a assistir a este vídeo. E isso foi tudo por hoje. Obrigado por ficar até o final do vídeo. Se você gostaria que eu explorasse o lado obscuro da internet de algum país específico, deixe nos comentários. O comentário com mais curtidas será o tema do próximo vídeo. Obrigado por tudo e nos vemos na próxima.